responde, quando tá com dúvida, passa pra mim. Beleza, galera? Vamos lá. Então, a estrutura da live hoje vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai falar dos concursos que estão previstos e anunciados. Eu tava pesquisando, sempre gostei muito do Correio Web, que é um site das antigas, digamos assim, né? E que ele é bem legal porque ele fornece informações mais concretas dos concursos. Ao passo que a gente sabe que cursinho gosta muito de vender, né? Ah, vai ter o concurso tal. O concurso de delegado do Ceará tá anunciado há 1000 anos, né? E não sai essa lenda. Mas delegado Alagoas também. Então eu tentei buscar hoje medidas concretas. Nada que vá mudar muito, mas confirmar os boatos que alguns cursinhos lançam. Por exemplo, o pessoal tá vendendo o cursinho da Polícia Civil da Bahia. Gente, eu não vi nada concreto sobre isso. Pode surgir amanhã? Pode. Agora, não há digamos, atos formais sobre isso. O governador anunciou há algum tempo que iria ter o concurso. Diferente do Ceará, diferente de Alagoas, que já são concursos que já estão há muito tempo sendo anunciados, medidas previstas, bancas escolhidas, as experiências de licitação feitas. Então, são concursos que estão próximos de acontecer, tá bom? Então eu listei aqui, olha, Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil do Rio de Janeiro, concurso muito próximo, até porque a gente sabe não sei se tem alguém do Rio aqui, tem alguém do Rio aqui, galera? Segurança pública lá, né, complicado, então os concursos de segurança tendem a ter mais importância lá, e aí a Polícia Civil do Rio é um concurso muito provável. Polícia Civil de Alagoas, Polícia Civil do Rio Grande do Norte e Polícia Civil do Paraná, tá bom? Os outros, pessoal, os outros que eu vi, ó, Polícia Civil Amazonas, Polícia Civil São Paulo, o Pará também, o Pará eu vi coisas mais concretas. Mas Amazonas, São Paulo, Polícia Civil da Paraíba e Bahia, menos, tá bom? Não significa que não vão acontecer. Só quero que vocês estão... Às vezes a pessoa fica muito ansioso. Ah, vai ter o concurso tal. Vamos começar a estudar desde logo. Aí passa 1, 2 anos, não acontece o concurso. Então, tomem cuidado, mas pro Nordeste tá bom, né? Temos aqui Polícia Civil do Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, com um bom cenário, tá bom? O concurso de delegado de Polícia Civil ele ganhou muita importância justamente por causa desse alto índice. Por exemplo, Defensoria, tem gente, acreditem, tem gente migrando do concurso de Defensoria, que é um concurso que caiu muito a incidência dele, né, a baixa perspectiva, para concursos de delegado. Em termos de vocação, são coisas bem diferentes e tal, porém, as pessoas elas vão atrás, assim, todo mundo sabe, aliás, só a pessoa sabe onde o carro aperta, né? As pessoas passando dificuldade financeira e tal, vai estudar para um concurso, e não há problema nisso, mas cuidado. Um dos últimos posts que eu coloquei foi sobre estudar para muitas provas e muitos concursos. Então você pode fazer todos os concursos, a maioria dos concursos que aparecerem, mas estude para poucas provas. Estudar para defensor, estudar para delegado, não é legal. Tudo bem, galera? Então, beleza. Vamos começar. Então, concurso aberto, já falei, é algo que eu sempre introduzo até para esperar o pessoal chegar. Vamos falar das técnicas do estudo para o delegado. A gente, talvez, nesses quase 4 anos, o cargo de delegado seja o que mais alunos meus tenham sido aprovados. Detalhe, eu nunca fiz concurso para delegado. Nunca fiz concurso. Mas, a meu ver, como vocês devem perceber pelas postagens, o estudo para concurso, ele não tem nenhuma complexidade. Ele é um estudo simples. Quem assiste toda vez as minhas lives deve achar que eu sou muito repetitivo. Gente, acredita, eu sou repetitivo desse jeito. Quem vê os stories sabe que eu respondo quase sempre as mesmas perguntas e as pessoas ainda deixam passar. Então, por isso que eu repito, para ficar na cabeça de vocês, porque a gente esquece. E a gente esquece que esquece. Isso é um problema sério. A gente esquece que esquece. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Lembrar das... O que eu tava falando mesmo, hein? Não é brincadeira, não. Ah, tá, lembrei. Que o cargo de delegado foi o cargo que mais eu tive alunos aprovados. Por quê? Porque o estudo de concurso é um estudo simples. Agora, ele não é fácil. Ele é difícil. Estudo para concurso, todo mundo sabe aqui, imagino, é difícil, não é fácil. Mas ele é simples, ele tem um caminho. Na verdade, ele tem vários caminhos. O que é o importante? É você entender
se está seguindo o caminho certo. E muita gente não entende. Muita gente vê um método, vê um jeito de estudar. Ah, é isso aqui. E vai seguindo, e vai seguindo. Gente, não é assim. Não é assim, tá bom? Vocês devem sempre entender qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer método que vocês vejam, se vocês são orientados por algum coach, se vocês são orientados por algum cursinho, pergunta, mas por que é assim? Por exemplo, eu sempre questiono, tem gente que gosta muito de estudar por ciclos. Aí eu sempre falo, gente, o estudo por ciclos, ele não é tão legal ou tão eficiente a meu ver, porque com o tempo você pode esquecer as coisas que você viu nos primeiros ciclos. E as revisões que se propõem são revisões que com o tempo ficam inviáveis. Então você junta essas duas informações e causa um sinuca de bico, causa um dilema. Como é que eu vou juntar? Eu não consigo revisar porque com o tempo fica inviável, as matérias vão acumulando. E com o tempo, se eu não revisar, eu vou esquecer. Então o que eu vi lá nos primeiros ciclos, eu vou esquecer. Como é que eu compatibilizo isso? Como é que eu compatibilizo? Eu não consigo compatibilizar. Então, o problema está aí. Sendo que o que acontece? O estudo por ciclos ele é muito confortável. É um estudo confortável. Porque você vê poucas matérias no dia e você acha que está pegando muito bem elas. Sendo que aí, mais uma vez, você esquece que esquece. Você esquece que vai esquecer. E aí você, como a gente é muito imediatista, a gente acha que aquele estudo naquele momento é suficiente. Porque a gente está sabendo muito bem a matéria naquele momento. A gente está sabendo muito bem a matéria naquele momento. Mas na verdade não é suficiente. Porque a gente vai precisar repetir. E se a gente precisa repetir, a gente precisa ler mais matérias para não ficar tanto tempo sem vê-las. Não é difícil de entender isso. Não é difícil, tá bom? Então, se vocês têm outro método, tem outras maneiras de estudar, sempre se questionem. E é isso que eu vou propor aqui. A gente vai dar uma maneira de estudar, explicando o porquê você seguindo aquela maneira, você vai conseguir melhorar a eficiência dos seus estudos. Beleza? Vamos lá. O estudo é para delegado. Pessoal, já expliquei pessoal do professor, pessoal do método ADN aqui, eu tô com 2 celulares, tá, gente? Então a gente tá fazendo live no método ADN, que é esse celular aqui, e no professor Alberto Neto, que é esse, pra conseguir abranger mais gente, que eu acho que é uma live muito informativa. O tema tá colocado, estudos para delegado estadual. Beleza? Já eu vou falar dos temas mais cobrados de constitucional, administrativo e legislação extravagante, como eu prometi, tá bom? Nas nossas páginas tem o de penal e processo penal, que são as matérias mais importantes, tá? Mas administrativo, constitucional e legislação extravagante também são muito. Então, eu vou falar e eu vou fazer uma crítica também a essas pesquisas de internet que eu tô fazendo a mentoria, né? Então eu fiz a pesquisa das últimas provas, manualmente. E aí fui comparar com as pesquisas feitas na internet, que tem, né? Temas delegado de polícia, temas mais recorrentes de delegado de polícia. Gente, tem por exemplo, legislação extravagante está seguindo bem, agora constitucional e administrativo não tá. Tome cuidado. Por exemplo, controle de constitucionalidade é um dos temas que eu vi 2 pesquisas de falaram que nas 2 que caía muito. E na verdade, cai bem menos do que, por exemplo, constitucionalismo. Controle de constitucionalidade cai menos que constitucionalismo. Tá bom? Cai menos do que poder legislativo. Controle de constitucionalidade cai menos que poder legislativo. Então, é importante que vocês tenham essa noção. Não é cair muito menos. Tipo, controle de constitucionalidade estava com 18 questões dos concursos que eu pesquisei e Poder Legislativo estava com 23. Mas mesmo assim, a gente sempre acha que controle de constitucionalidade é uma matéria muito batida em constitucional. E não é. Não é tanto. O constitucionalista está ganhando dela. Beleza? Então vamos lá. Estudo para delegado. Como eu começaria a estudar? Qual é o lance do estudo para delegado, pessoal? Qual é o grande lance? Penal e processo penal. Ponto. Penal e processo penal você tem que dominar. Não comece a estudar matéria secundária de forma aprofundada, de forma mais enfática, se você não domina penal e processo penal, principalmente penal. Penal, se vocês pegarem os editais, sempre cai todo o direito penal. Sempre. E às vezes ainda cai criminologia. Processo penal nem sempre, tá? Processo penal, recursos, por exemplo, é uma matéria que às vezes não cai. Tribunal do júri é uma matéria que às vezes não cai. Então você vai colocar isso no seu estudo regular? Não vai colocar isso no seu estudo regular. Por quê? Porque quando o edital vier, ele pode vir
com o tribunal do júri, e aí você, pós-edital, você estuda o tribunal do júri, recurso, tal, mas ele pode vir sem. E se você tiver estudado no seu estudo regular, tribunal do júri, por exemplo, você perdeu tempo. E outra coisa que eu falo sempre, tempo, pessoal, é o seu bem mais precioso. Não é dinheiro, é tempo. E se você perde tempo estudando, você vai ficar para trás, tá bom? Então, é a mesma coisa de informativo. Tem gente que não aguenta ficar sem ver o Dizer o Direito uma semana. Dizer o Direito é um material excelente, o Márcio faz um trabalho primoroso, porém, não é essencial, só é essencial em provas da CESP. Se você fica com o informativo zerado e não está dando tanta importância à lei, pode ser que a sua prova não seja CESP e aí você vai ter jogado o tempo no lixo mais uma vez, tá bom? Então, qualquer estratégia eficiente de estudos envolve colocar o que sempre vai cair na sua prova, de preferência começando com os assuntos que mais caem. Tudo bem? Então, o que é que eu recomendaria você que está começando agora ou você que não está com um nível bom? Só fazendo um parêntese a isso. Prova do Delegado Espírito Santo. Adalberto, passei na prova do Delegado Espírito Santo. Me desculpe e com todo... Na primeira fase, né? E com todo respeito, você e a torcida do Flamengo, tá bom? 50% da prova, isso é exceção, gente, tá? Quem faz 50% da prova, vocês não tem cláusula de barreira, eles tiveram que cumprir uma lei. Tanto é que na segunda fase teve esse absurdo, essas correções, né? Porque eles simplesmente colocaram uma prova muito difícil para tentar filtrar, já que eles tinham que passar quem fizesse o mínimo. Assim como tiveram que passar na primeira fase quem fizesse o mínimo nas provas objetivas, tá bom? Então, se você fez ali mais de 80, 90 questões, que foi o que acabou sendo ali os primeiros os 165 primeiros, você tá num bom nível. Os outros, infelizmente, vão ter que continuar estudando, tá bom? Prova do Delegado do Espírito Santo não foi parâmetro. Não foi parâmetro, tá bom? Mas o que eu ia falando? Então, penal, processo penal, legislação extravagante, constitucional e administrativo. Essas 5, legislação extravagante eu boto à parte porque, como vocês devem saber, vocês já viram editais de delegado, legislação extravagante é cobrado muitas vezes à parte. Às vezes está junto de penal e processo penal, mas a maioria das vezes está à parte. Então, essas 5, elas sempre vão englobar 50%, 60% da prova. Ou mais, tá bom? Então, você precisa dominar. Gente, é estratégia e não é difícil deduzir isso. Então, se você estuda para delegado, por que raios você vai estudar direito empresarial se você não está dominando bem direito penal? Me diz como é que isso se explica. Como é que você pega um cursinho desses, qualquer cursinho, tá? Não estou falando mal de um ou de outro, não, até porque eu não falo mal de cursinho, eu estou falando mal da pessoa que se ampara somente em cursinho. Aí o cursinho tá com um monte de aula de civil, de empresarial, de coisa, aí você, caraca, tenho que assistir, comprei esse cursinho, tenho que assistir essas aulas, bicho. Não tem que assistir, gente. Cuidado com a teoria dos custos perdidos. Vocês sabem o que são? A teoria dos custos perdidos, eu escrevi sobre isso também. Teoria dos custos perdidos é quando a gente compra alguma coisa, acha, e mesmo que aquilo ali seja muito ruim pra gente, não significa que aquilo seja ruim, mas seja ruim pra gente, a gente continua fazendo aquilo só porque a gente comprou. Acontece, por exemplo, com um filme ruim. Filme ruim, né? O filme é péssimo, sendo que eu paguei a bagaça do cinema, eu vou assistir ele até o final, por pior que seja. Entendeu? Aí você assiste até o final. É mais ou menos um cursinho. Pô, paguei o cursinho, velho. Paguei 1.000 pilas. 1.000 pilas aqui no cursinho, ou mais, né? Eu acho que hoje tá muito mais caro. Eu nunca contratei um cursinho na minha vida. O único cursinho que eu fiz foi o curso para a segunda fase da MPF, que o curso ênfase, gloriosamente, eu acho que eles ainda fazem isso hoje. Quando a pessoa passa em uma primeira fase, eles oferecem de graça, para depois poder, não só ele, né? Os outros pro MPF também, porque eles ficam colocando o nome da gente como aprovado, né? Eu vi até uma piada um dia dele, piada não, né? Um desses postais dizendo que os cursinhos guardava desde o 3º ano do ensino médio, se você tivesse feito o curso deles, aí se você passasse 20 anos depois, eles ainda iam considerar você como aluno aprovado por eles, tá bom? Mas o que eu ia falar é que o cursinho ele pode ser um ponto de apoio, sendo que ele não tem que ser o principal, pessoal. Não tem que ser o principal. O cursinho não é o principal. O principal é como você vai guiar os seus estudos. E as suas deficiências são diferentes das deficiências do seu colega.
Se vocês fizerem a mesma coisa, vocês vão ter resultados ineficientes, resultados ruins. Por quê? Porque vocês não estão focando nas suas deficiências. É difícil deduzir isso, pessoal. Não é difícil. Agora, o problema é que todo mundo sabe, todo mundo concorda, sendo que chega amanhã e faz a mesma coisa que vem fazendo. Não para analisar as deficiências. Tá bom? Então vamos lá. Então, como é que eu organizaria? Penal, processo penal, legislação extravagante, constitucional e administrativo. Temos que dominar, temos que iniciar os estudos por aí. A partir do momento que você consegue avançar bem nesses estudos, consegue avançar de forma razoável, quando você está notando uma melhora no seu aproveitamento em questões, você está conseguindo fazer simulados bons nessas matérias, paulatinamente você vai acrescentando outras matérias e tirando um pouco dessas principais. Por quê? Porque você vai necessitar de menos tempo para lembrar delas, já que elas já foram anteriormente estudadas. Agora, eu não cometo o erro de tirar tudo, que é o que uma galera faz. Vamos estudar por ciclos. Tira tudo. O que é que vai acontecer com essas matérias que você estudou bem? Vão paulatinamente caindo no esquecimento. Gradativamente caindo no esquecimento. Então, não façam isso, tá bom? Nunca deixem de estudar. Essas 4 principais, elas nunca vão sair do seu cronograma de estudos. Aí, olha o que a galera faz. Olha o que a galera faz. Quem fez isso, manda coraçãozinho. Tô estudando pra prova, aí chega na semana de véspera, uma semana antes da prova, aí eu, agora eu preciso ver aquelas tranqueiras que eu não vi ainda. Vou estudar pra prova delegada, certo? Vou estudar civil, empresarial, tributário e ambiental. E vou deixar a penal, processo penal de lado, porque eu sou bom, né? Tô com um nível bom e tudo mais. Olha o tanto de erros que a pessoa cometeu no mesmo ato. Primeiro, deixou de lado as matérias que mais caem na prova dela. Segundo, botou um monte de conteúdo que ele não costuma ver para ver em uma semana, coisa que não vai dar tempo, vai deixar ele nervoso, vai deixar ele ansioso, vai deixar ele fadigado para quando chegar na hora da prova ele esquecer mais coisas do que ele para ele tá com um nível menor do que estava no início da semana. O que é que adianta? Tá bom? O que é que adianta? Não adianta. Então tenha estratégia e tenha organização, galera. Organização de estudos. Não dá pra você negligenciar nunca essas 5 matérias que eu mencionei para delegado. Nunca. Você vai chegar na semana de prova, pelo menos você tem que fazer questões dela para você lembrar. Beleza? Mas nunca negligencie. As outras, a depender do concurso, você pode até não estudar. Então, Berto, como é que é isso, né? Gente, existe um negócio chamado saco de erros. Sabe o que aconteceu comigo? Saco de erros foi uma expressão que eu cunhei, tá? Não sei se alguém mais usa, mas se usar aí, então. Saco de erros não tem questões que a gente sempre vai errar. A gente sempre não vai errar alguma questão. Porque tirando as provas de analista e técnico, não se fecha prova de carreira jurídica, né? Não se fecha prova de juiz, não se fecha prova de MP, procuradorias. Eu acho que a PGE Paraná foi PGM Curitiba. O cara chegou muito perto de fechar, errou 5, mas mesmo assim não fechou. Então, a gente sempre erra questões. Se a gente sempre erra, é melhor que a gente direcione o erro. Então, eu, no meu caso, sempre direcionava para empresarial. Sempre achei um porre estudar a matéria empresarial. Mas teve um tempo que caía nas provas que eu fazia de procuradorias, tá bom? Então, eu pegava, o que é que eu fazia? Lia o Código Civil, que era ainda algo palpável para mim, o Código Civil na parte de empresarial, e não estudava nada do resto. Então, se você me perguntar o que é sociedade anônima, que normalmente está na Lei 6.404, eu não sabia nem para onde ia. Nada. Não estudava aqueles resuminhos, não estudava nada. Se caísse na prova, eu só fazia o circular, eu nem lia os itens, só fazia circular para depois fazer a minha contagem que eu sempre fazia no fim da prova, que eu até joguei esse post hoje, eu acho, né, sobre contagem de alternativas. Ponto. Por quê? Porque eram 2, 3 questões da prova. 2, 3 questões da prova. O custo-benefício de eu estudar aquele conteúdo ia ser muito ruim. Por quê? Para pegar 2, 3 questões, uma porrada de matéria que eu não tinha muita familiaridade. Isso você pode fazer, tá bom? Mas, por exemplo, antigamente caíam poucas questões de criminologia para delegado. Eu falo antigamente porque, como eu disse a vocês, eu oriento desde 2015. Então, e caía pouco. A criminologia, na verdade, estava dentro de direito penal. Caía 1, 2, 3 questões. Agora tá matéria própria. Delegado do Espírito Santo caiu 15 questões. Então, não dá para você jogar criminologia, aquelas teorias
maravilhosas de Garófalo, de Lombroso e tudo mais, não dá para jogar elas no saco de erros. Você tem que estudar porque cai muito. Estratégia. Não deixem o cursinho definir a estratégia de vocês. Não deixem o cursinho guiar. O cursinho tá dando essa aula. Peraí, eu preciso mesmo dessa aula? Eu preciso mesmo saber isso daqui agora? Como é que eu vou assistir agora uma aula de civil se penal eu fui fazer uma questão, levei uma peia? Fui fazer 10 questões, errei 7? Não. Não vou estudar civil agora. Civil cai pouco. Tá bom? Então, estratégia, pessoal. Estratégia. Claro que tá na moda, colocar aqueles memes, né? Sentar a bunda na cadeira é a melhor estratégia. É também. Agora, se você sentar a bunda na estratégia e estudar de uma forma melhor do que aquele que pega e estuda de qualquer jeito, vai ser mais eficiente, vai não? Acho que sim. Então é isso, gente. Em ordem, tá? Penal, processo penal, legislação extravagante, constitucional, administrativo. As 5 matérias. E aí depois você vai incluindo. Não incluiria aquelas bem peculiares, tributário, ambiental. Então vai cair na Polícia Civil do Ceará, caiu na última prova. Primeiro, só porque caiu na última prova, não significa que vai cair nessa. Segundo, como são matérias que normalmente, e aí eu falo o normalmente, tá, gente? Que aí depois aparece gente falando, Roberto falou que cai pouco, caíram 10 questões de tributário. A gente sempre tem que pautar o nosso estudo pela regra e não pela exceção, tá bom? Se caiu 10 questões tributárias numa prova de delegado, pelo amor de Deus, tá? O examinador que tem algum problema, tá bom? Então, vamos pautar o nosso estudo pela regra. E a regra é cair pouquíssimo de tributário, pouquíssimo de ambiental, pouquíssimo de consumidor, processo civil, quase nada. Roberto, cai na Polícia Federal. Polícia Federal, lá você pode estudar. Delegado de Polícia Civil, cai no Ceará, caiu no último passado. Eu desconfio muito que não vai cair nesse. Porém, você pode estudar após edital. Veja os assuntos, veja o domínio que você tá das outras matérias. E aí, por isso que você sempre tem que estar fazendo autoanálise. Não é difícil, gente. Eu bato muito nessa tecla porque tem que ser. Se você, vamos supor que sai o edital da Polícia Civil do Ceará amanhã. Aí você pega, aí o que é que eu diria? Faça um simulado. Faça um simulado, faça a última prova, 2015, faça ela e veja como você tá. Se estiver muito bem, você pode se dar o luxo de estudar as matérias secundárias. Por quê? Porque você está bem nas primárias. Mas se estiver mal nas primárias, estude as primárias, galera. Ordem. Ordem e progresso. Já dizia nossa bandeira. Isso é muito boa. Assim. Então vamos. Temas mais cobrados nas provas de constitucional, administrativo e legislação extravagante. Só relembrando, vocês devem ter visto aquele gráfico que eu coloquei nas provas iniciais. Como é que eu faço aquilo ali? Uma menina até me perguntou. Gente, eu faço manualmente, tá bom? Eu gosto de fazer... A minha orientação é baseada em estatística. Gostei muito de matemática, sempre, mas então... Eu gosto de pautar o estudo pela regra. Então, os assuntos que mais cobram, os meus alunos leem primeiro. Então, Beto, mas não precisa de uma sequência, não? Não precisa de uma sequência. Para você entender sobre prisão, você precisa entender sobre princípios? Não precisa. Prisão influtiva de prisão flagrante. Não, Beto, mas aqui falava, mas a gente tem um conhecimento mais abrangente e tudo mais, galera. O lance aqui é passar. Estudo objetivo. Você não quer dar aula agora. Você não quer dar aula igual um monte de Instagram aí de delegado que tem. Não quer dar aula. Você quer passar. Passar estudo pragmático, objetivo. Você tem que estudar o que cai primeiro. Por quê, Roberto? Porque você vai conseguir aumentar logo a sua pontuação. E por que a gente tem que estudar antes? Porque esses temas vão ser os primeiros a serem repetidos depois. E quando eles são repetidos, você lembra mais facilmente, consequentemente você aumenta mais ainda a sua pontuação. É difícil captar essa ideia? Não é difícil, tá? Então, eu faço manualmente e eu coloco, e isso eu também coloco para os alunos, o modo como aquele estudo é cobrado. Lei seca, doutrina e jurisprudência. Eu considero isso muito importante. Por quê? Vamos supor, poder legislativo.
Poder legislativo é uma matéria que tem tanto doutrina como jurisprudência. Se você for ver aquela parte das incompatibilidades, não, das garantias, tem muita doutrina sobre aquilo ali, as garantias do parlamentar e tudo mais. Porém, no concurso cai muito a lei seca, a Constituição mesmo. Então, você vai estudar isso daqui pela doutrina? Não, você vai estudar pela lei seca. Porém, CPI, que é uma parte de poder legislativo, gosta de se cobrar jurisprudência. CPI gosta de cobrar jurisprudência. Basicamente, o nosso regramento de CPI é baseado em jurisprudência, tá bom? Então, CPI você não vai estudar só pelo vade-mecum, você vai estudar também pela jurisprudência. Doutrina vai precisar? Pode até ser, porque a doutrina tem a jurisprudência, mas se você quiser estudar de forma mais objetiva, você pega o vade-mecum da jurisprudência do nosso glorioso Márcio e vai ver as jurisprudências que tem só sobre CPI. Tudo bem? Então, esse estudo eu faço com cada assunto e é por isso que vocês vão pegar isso mais mastigado. Mas, voltando, constitucional. Principais assuntos em ordem. Constitucionalismo, tá bom? Após constitucionalismo, poder legislativo. Depois, organização do Estado, que é aquela parte de competências legislativas, competências administrativas e tudo mais. Empatado com o controle de constitucionalidade. Depois vem direitos fundamentais. Isso é importante, tá? O pessoal, caralho, direitos fundamentais, o delegado precisa saber e tudo mais. O delegado precisa saber, mas para isso que tem Google. Para você fazer a prova, ele tá atrás dessas outras 4 matérias. Tudo bem? Direitos fundamentais, poder judiciário e... Ah, sim, gente, desculpa, esqueci, pulei. Defesa da sociedade, que é justamente a parte que tem polícia na Constituição. É o terceiro, tá? Ele tá atrás de constitucionalismo e poder legislativo, porque ele tava lá embaixo e eu não coloquei. Defesa da sociedade. E aí depois vem empatados direitos fundamentais, poder executivo e poder judiciário. Essa parte é de constitucional. Administrativo. Parte mais cobrada, poderes administrativos. Depois de poderes, administração direta. Isso me surpreendeu também, porque eu jurava que era atos. Eu jurava que era atos administrativos. Foi sempre uma matéria que eu considerei muito importante. Mas atos administrativos é o terceiro, junto com licitações. Depois, contratos. Aí aqui é interessante. Licitações vem antes e depois vem contratos. Aí, licitações e contratos são aquela lei do cão, né? Lei 8666. Essa lei, a meu ver, é a mais importante. Por quê? Porque ela tem os dois que caem mais. Aliás, não que caem mais, mas dois que juntos caem mais. Então você precisa ler ela despenca em prova. Tá bom? Não pode negligenciar. Voltamos à parte de como se estudar a matéria. A administração direta e indireta é um estudo de lei ou de doutrina, pessoal? De doutrina. De doutrina. Não se estuda administração direta e indireta de lei. O que é autarquia, o que é fundação, o que é sociedade de economia mista, isso é um estudo de doutrina. Então você vai ler a doutrina. Ao passo que licitações e contratos é um estudo de lei. Ao passo que serviço público é um estudo misto. Temos a lei de serviço público, a lei 8987 de 95, e temos também a doutrina sobre aquela parte de extinção, né, caducidade, blá, 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 blá. Então, tudo isso. E, só falar a sequência, poderes, administração direta e indireta, terceiro lugar, improbidade administrativa, tá bom? Aí, licitações, contratos, e aí vem um monte depois, princípio, aliás, o que é isso? Não, desculpa, gente, ficou meio desorganizado, né? É porque eu fiz isso daqui, é porque eu tinha anotado, tá bem organizado, ó. Eu tinha anotado aqui para falar para vocês, ficou super organizado. Então, o primeiro lugar é poderes administrativos. O segundo lugar é administração direta e indireta. O terceiro lugar é improbidade administrativa. O quarto lugar é atos. Improbidade de atos está em empate, tá bom? Quinto lugar, licitações. Sexto, contratos, sendo que tem essa situação que eu falei para vocês. Se juntar os dois, dá mais. E aí depois vem responsabilidade civil, intervenção, serviços públicos e bens e princípios. O que acontece? Eu peguei umas estatísticas e tava errado, tá? O pessoal tinha colocado um post atual e numa ordem diferente disso aqui. Então se ligue nessas estatísticas. Por fim, legislação extravagante, que estava certo.
Lei de drogas, Estatuto de Desarmamento, Lei de Organizações Criminosas, Lei de Interceptação Telefônica. Gente, a Lei de Interceptação Telefônica é uma lei que cai muito em prova de delegado e é uma lei, eu não tô lembrando agora, mas deve ser menos de 10 artigos. Pelo amor de Deus. Estudem essa lei. Saibam essa lei sempre, sempre, sempre. E o delegado usa muito. Se vocês pensam também na prática, o delegado usa muito. Então, estudem essa lei. Saibam tudo essa lei. Lei de tortura, lei de tortura e Maria da Penha empatado, lei de crimes hediondos e lei de crimes financeiros, tá? É isso, estatísticas são essas, tá bom? E aí, gente, por fim, a mentoria, tá? Que eu imagino que seja muita gente queira ouvir falar sobre ela. Como é que é a mentoria, Roberto? Na mentoria a gente vai dar um roteiro de estudos, mentoria de delegado de Polícia Civil, a pré-inscrição está aberta, as inscrições começam segunda-feira, 6 horas da manhã para quem está pré-inscrito, 10 horas da manhã para o público em geral. Por 6 horas da manhã a gente dá a chance para o pessoal escrever logo. Por quê? Porque existem 100 vagas promocionais. Já falei, toda coisa eu falo, pessoal. Adalberto, abre mais um. Então a gente é o sistema. A gente dá prioridade a quem se interessa mais rápido. Então, se der as 100 e você não se inscreveu, você vai perder o preço promocional. Depois a gente reabre com preço maior. Então, tente garantir logo, tudo bem? Como é a mentoria, Adalberto? Um roteiro de estudos diário do que vocês vão ter que estudar, por onde vocês vão estudar e quanto tempo vocês vão estudar. Então vai ter ali, primeiro dia, vai ter processo penal, lei seca, os artigos que você tem que ler. Penal, resumos, o resumo que você tem que ler. Alberto, eu tenho vários materiais, cansei, não quero cobrar o caderno sistematizado, que é o que você recomenda. Você pode usar o seu material desde que você divida. A gente vai ter um vídeo explicando como fazer essa divisão dos materiais. Vai ter esse estudo, vai começar com penal, processo penal, constitucional, administrativo, depois entra legislação extravagante, depois, paulatinamente, como eu falei para vocês aqui, vai entrando os outros assuntos, tudo bem? Simulados, a gente tem 2 simulados, a orientação é por 6 meses, válidas por até 1 ano, tá bom? Então você vai, se você quiser começar, por exemplo, próximo ano, você pode, porque a partir da sua inscrição ela vai ficar válida por 1 ano. Tranquilo que quem não quer começar agora no final do ano, mas só garanta o preço promocional. Por quê? Eu quero começar próximo ano, só tenho dinheiro para pagar próximo ano. Próximo ano vai ter ainda, vai ter com valor mais alto por mês, porque o pagamento é uma assinatura. Igual como é o Spotify, igual como é a Netflix, tá bom? Todo mês você paga. Se você pagar o primeiro mês e não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. Se você não gostar, a partir do segundo mês, você só paga o que já consumiu. Então, você no segundo mês, quero cancelar, cancela, não paga mais nada. Isso aí a gente evita você tanto comprometer o limite do seu cartão, como você, sei lá, não gostei do método, achei uma porcaria, Roberto, não quero mais o seu método. Você pode sair sem ter gasto nada a mais. Preço da mentoria promocional, R$ 87. 87. Fala, Edu, cara, eu não vi sua mensagem aqui. O Edu tá no outro celular, que é o Eduardo Gonçalves. Gente, sigam ele, top, perfil top de Instagram, viu? Eu tô com 2 celulares, bicho. Mas enfim, preço da mentoria delegado, R$ 87 por mês. Preço promocional para os 100 primeiros. Depois vai aumentar, tá bom? E é isso. Próxima semana devo fazer uma live mostrando na tela do computador como é a mentoria, mas eu vou fazer a live na terça-feira. Então quem tem certeza, fosse eu, o que é que eu faria? Me inscrevo logo, vejo as lives, vejo tudo, começo a usar, uso por um mês, não gostei, cancela, ainda ganho meu dinheiro de volta. De boa, não é meu intuito prejudicar vocês, nem de nenhuma maneira. Tudo bem? Então é isso, vou responder algumas dúvidas aqui dos 2 perfis, tá bom? E aí a gente encerra por hoje. Vamos lá ver primeiro do Adalberto, que é o que tem mais gente, tá? Gente, perguntem agora, tá bom? Porque aí poupa de eu... Porque tem muita gente falando aqui. Perguntem agora, dúvidas vocês têm. Eu vou respondendo por enquanto, tá? Vamos lá... Delegado do Espírito Santo foi um absurdo, concordo. Caberia um roteiro para delegado federal, Alberto? Pode até caber, mas não agora, tá bom?
Acho que só ano que vem o edital mais parecido que eu acho da Magistratura Federal, talvez. Primeira fase, muita lei seca, depende, como eu falei, depende do conteúdo que você tá vendo, tá bom? Mas é preponderantemente lei seca. FCB está cobrando, por exemplo, um pouco de jurisprudência. Tá, mas são jurisprudências batidas, tomem cuidado com isso, tá, gente? Jurisprudências batidas tem que estar no seu resumo, não tem que estar em jurisprudência da CESP. Delegado foi absurdo, foi muito ativo em relação à quantidade de disciplinas secundárias, o que fazer em relação a elas? Eu deixaria de lado por enquanto, Juliana, as disciplinas secundárias, tá bom? Professor Alberto, dá pra fazer sua mentoria com livros da história? Dá pra usar as sinopses da Juspódio, sim, somente nas matérias principais, penal, processo penal, constitucional e administrativo. Nas outras, não usem as sinopses da Juspódio. Perfeito, o Rodrigo é o meu assistente quase aí, né, tá respondendo bem. Depois bate um papo. Medicina legal não. Medicina legal vai entrar também, tá, gente? Mas é secundária, tá? Ela vai entrar depois da legislação extravagante. Ela entra junto com criminologia. Então, sequência importante, delegado. Penal, processo penal, constitucional, administrativo, legislação extravagante, criminologia e medicina legal. Com certeza vocês vão pegar bem essas matérias. Tá? Curso, falei aí. Meu Deus, esse professor... Obrigado pelo carinho, gente. Nota de corte dos grupos em relação a quê? E os cursinhos querendo enfiar 1 milhão de coisas de direito civil. Exatamente. Federal, bora, meu chefe. Fala da mentoria quando abre. Cai muito CPI. O professor havia feito esse levantamento do nome de controle, ficou em segundo. Eu vi no que concurso. 69 questões. Eu peguei dos 4 últimos anos. Eu acho que talvez você tenha pegue de todos os concursos de delegado, Rita, que estão previstos no que concursos, não? Depois tenta fazer esse levantamento dos últimos anos, dos últimos 4 anos, porque talvez é diferente, tá bom? Porque há uma mudança no entendimento das bancas. Antes, realmente, o controle era muito cobrado mesmo. Gente, material, cuidado com materiais. Material, ele nunca vai ser determinante da sua aprovação, ele é um apoio. Então, vale muito mais o modo como você usa aquele material do que propriamente o material em si. Então, qualquer desses PDFs famosos estão valendo. CPIURES, MEG, ou saber, Patrick Nilo, um abraço para o meu colega Patrick, o caderno sistematizado, qualquer um desses PDFs vale, tá bom? Então, você pode se organizar desde que você tenha todos ao seu dispor para conseguir organizar bem o conteúdo. 2 simulados, correção do simulado. Antes do simulado, você tem uma semana de bateria de questões, faz o simulado e eu vou ensinar tanto a fazer o simulado, a fazer a prova, né, como você resolver bem a sua prova, como a corrigi-la de modo a identificar suas deficiências. A ordem, gente, depois vocês voltam à live, tá bom? Porque, enfim, nem eu tava organizando os meus papéis super legais aqui, ó. Resolução de questões. Normalmente selecionar fazer questões do assunto estudado um dia. Na mentoria será diferente. Questões do que vocês não estudaram. Isso faz parte do método e eu não abro mão. Questões do que não se estudou. Por inúmeros motivos, se você procurar alguns posts, eu já falei sobre isso. Na revisão, você tem que para revisar assuntos, você necessita fazer questões de outras matérias. O espectro de conhecimento é maior. Você treina mais o seu cérebro. Então, quem vê as lives costuma saber que eu defendo muito a resolução. Tá? Material do manual caseiro eu não conheço, tá bom? Não conheço o manual caseiro, então não posso opinar. Esses outros eu já tenho feedbacks mais positivos. E é isso. Deixa eu responder aqui do outro perfil agora, do método ADN. Eduardo Gonçalves mandou um abraço. Dalberto que é isso, não? Executivo não entra nesse primeiro quadrante constitucional, entra não nas 4 principais, tá? Entra na parte secundária constitucional, mas a gente vai estudar ele sim. Tudo bem? E é isso, galera. Eu acho que deu para responder bem. Tranquilidade, live vai ficar salvo nos 2 perfis e espero que tenha ajudado vocês hoje. E mentoria abertas, eu vou jogar o link das pré-inscrições que ainda não tivesse pré-inscrito, porque os pré-inscritos vão receber uns e-mails, tá bom? Uns e-mails falando de como vai ser a mentoria, para quem é a mentoria, para quem não é e tudo mais. Eu acho que é bem informativo. Beleza?
Abração, galera. Até mais, hein? Tchau, tchau.